Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem, estamos na oitava da Epifania, já terminando ela, e precisamente começamos um novo ano no ano litúrgico e também no ano civil. Nós começamos o ano litúrgico lá no Advento, como bem sabemos, e começa com um tempo penitencial onde o sacerdote se veste de cor roxa, que é a cor da penitência, a cor da dor, a cor do sofrimento, precisamente para começar um ano rendendo glória a Deus, fazendo penitência das nossas faltas e olhando para trás do ano que a gente fez, olhando como a gente se comportou durante esse ano, tanto olhando e examinando as coisas más, como também as coisas boas. Muitas vezes nós temos medo de olhar para as coisas boas por uma falsa humildade, pensando que vamos cair em soberbia, quando nós devemos analisar o que fizemos de bem também, para fazer melhor, obviamente purificando a intenção de tal maneira de não cair na soberba, e também as coisas más que nós fizemos. Começa um novo ano, e agora também um ano novo civil, e precisamente nós devemos fazer muito melhor do que fizemos no ano passado. Muitas vezes pela rotina e pelas coisas nós vamos nos desanimando, vamos vendo que não há muita solução, olhamos para o mundo e vemos tantas coisas ruins, coisas tristes, e às vezes até nos sentimos como perdidos, sem esperança. Aonde vai terminar isso? Como vai terminar isso? E muitas vezes esquecemos de confiar na divina providência. E esquecemos que nós devemos viver o dia a dia. E basta que olhemos para o menino Jesus, totalmente desinteressado, obviamente como Deus perfeito. Vemos a manifestação, como ele se manifesta, aonde ele nasce. Nasce num lugar pobre, que já estava profetizado. Um lugar que era realmente um estábulo, onde tinha animais ao seu redor, nasceu em palha, mas nasceu de uma mãe santíssima, junto com um pai santíssimo ao seu lado, e a quem ele se manifesta, a quem esse menino Deus se manifesta, e aí nos serve também para o nosso apostolado, porque precisamente ele se manifesta ao que chamamos os reis magos. Esses reis magos não eram propriamente reis, ainda que os chamemos assim. Eles eram sacerdotes vindos da Babilônia, pagãos, e como Deus se manifesta a eles? Do jeito que eles conheciam as coisas sobre a natureza. O que eles eram? Astrólogos. Conheciam muito bem das estrelas, do céu. E como é que Deus se apresenta a eles? Por meio de uma estrela. Eles sabiam que por meio daquela estrela que caminhava, havia algo especial. Não era qualquer coisa. E eles começam a seguir aquela estrela rumo às profecias que existiam. E seguindo aquela estrela, encontram a quem? A Herodes. E aqui vemos duas intenções, dois espíritos. O espírito dos magos, que ainda que eram pagãos, mas tinham boa intenção de conhecer a verdade, de adorar a Deus verdadeiramente. E temos o espírito de Herodes, que queria também conhecer o menino Deus para ir adorá-lo, entre aspas, porque é isso que ele diz aos reis magos. Mas o que ele realmente queria era ir a matar o menino Deus. Por quê? Porque a profecia era que esse menino seria rei, e ele era rei. E ele não queria dividir os seus tesouros, nem a sua coroa com ninguém. E aí vemos o espírito que muitas vezes nós somos seduzidos. Queremos nós ser deuses, queremos nós ser reis, queremos nós receber esses prêmios, honra, ouro. E aqueles reis magos seguem o caminho, seguem a estrela, e por uma visão, por algo, Deus lhe diz, não fale nada a Herodes. Eles seguem o caminho e encontram naquela estrela um menino
nascido num pesebre pobre, junto com a sua mãe e seu pai. E aquele menino pobre, eles oferecem ouro, mirra e incenso. Eles sabiam perfeitamente o que significava cada um desses tesouros. Ouro se dá somente a um rei, porque eles sabiam perfeitamente que aquele lá era o rei. Mirra se dá ao homem, porque eles também sabiam que era aquele menino homem, verdadeiro homem. E incenso somente se dá a Deus. E eles deram ao menino que sabiam que era Deus. E ali naquele presépio, em volta daquele lugar, vemos esses dois espíritos. O de Herodes, que queria ir para matá-lo e arrancar a coroa do menino Deus, que não era coroa mundana. Porque Deus poderia, se quisesse, ter vindo num palácio, nascido numa família rica, mas ele não quis assim. Ele quis dar exemplo que nós devemos estar desapegados das coisas do mundo. Ainda que sejamos ricos, ainda que tenhamos muita riqueza material. E vemos o espírito desses reis magos, onde Deus se manifesta a eles por meio de uma estrela, por meio daquilo que eles conheciam do céu, das coisas que se manifestavam no céu. Mas com espírito humilde, porque Deus quer os humildes, não quer os soberbios. Deus rechaça os soberbios. Deus tem repugnância dos soberbios. E esse espírito que nós devemos buscar. Ainda que eles eram pagãos, Deus os chamou para precisamente participar da redenção. Eles não faziam parte do povo escolhido. Mas Deus os chamou, como também chamou os pastores que estavam em volta. Chamou os humildes, como chamou também esses reis magos, poderiam dizer, não eram pobres, porque eram pessoas sábias no seu lugar, eram pessoas importantes, e trazem ouro, mirra, incenso. Não qualquer pessoa poderia oferecer isso. E aí temos então o rico que oferece o que tem a Deus, e temos os pobres em volta do presépio, que são os pastores, que aí adoravam junto com os anjos ao menino Deus. E assim devemos ser, já sejamos ricos ou pobres, adorar a Deus com coração humilde. E não ser como Herodes, que quis roubar a coroa de nosso Senhor Jesus Cristo. E assim fazemos quando nós queremos fazer a nossa vontade, quando nós queremos fazer as nossas coisas, quando olhamos para o mundo com um olhar mundano, quando nos envolvemos nas coisas mundanas, nas honras, no dinheiro mundano, sujo, nas conversas sujas, aí nos transformamos em Herodes. E nós não devemos querer ser como Herodes, e sim como esses reis magos e os pastores, os anjos que adoraram com coração sincero nosso Senhor Jesus Cristo. Peçamos também a Nossa Senhora que nos ensine, que nos ajude, que nos dê fortaleza para esse ano que começa. Sabemos que não é fácil, que há muitas cruzes, há muitos espinhos pelo caminho, mas nós devemos viver cada dia como se fosse o último. Tentar ser santo até o último instante. Às vezes a gente brinca com aquele lema lá da Canção Nova, por hoje não, mas tem certa razão. Por hoje não pecar, eles dizem, não é? Por hoje, buscar ser santo da melhor forma possível. Nesse sentido, em todas as outras coisas estão tudo errado e é um horror tudo aquilo. Mas ontem a gente brincava com essa frase, por hoje, sejamos santos. Já amanhã vai ser outro dia. Nós não sabemos como vai ser amanhã, se vamos estar vivos, se não vamos estar. Mas busquemos ser santos. Busquemos viver o dia, porque esse era o lema dos santos. Viver o dia como se fosse o último das nossas vidas. Ave Maria Puríssima. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.